Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio a presidente do GRENDAC, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, Merci Bútalo. Quem também está presente nesta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET. E para saber tudo o que acontece na nossa região, acesse também o nosso portal rpnoticia.com. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. No ar, o programa Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje a gente conversa com a presidente do GRENDAC, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, Merci Bútalo. Dona Merci, boa noite. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa Observatório Regional. Imagina, eu é que gosto de agradecer, uma vez que os meios de comunicação são os que nos auxiliam a ampliar o conhecimento da população a respeito do trabalho que é feito no GRENDAC. André, boa noite, obrigado também pela presença. Bom, dona Merci, a senhora diz que através dos veículos de comunicação as pessoas, há essa proliferação, olha, o GRENDAC é um grupo em defesa da criança com câncer. Agora, acho que é tão importante também a sociedade saber, conhecer e perceber o que é o câncer, né? Quer dizer, então, é muito importante os pais também terem conhecimento do que é a doença, quais são os tipos de câncer, até porque na criança o mais comum, o tipo de câncer, qual que é? A leucemia. As leucemias, né? São os tipos mais comuns de câncer na infância. Bom, e como que é possível, dona Merci, depois que os familiares têm essa notícia, como é que eles chegam até a instituição? O problema maior, obviamente, que é o da doença da criança, que precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Mas imagino eu também que para os pais vocês têm que trabalhar muito também o comportamento deles. Exato. Nós, inclusive, desde o diagnóstico, a gente já tem um trabalho com o setor de psicologia da instituição que acompanha esses pais, né, para que, vamos dizer assim, a doença não caia como um raio, uma bomba, né, na cabeça desses pais. Porque eu costumo dizer que quando uma criança recebe um diagnóstico de câncer, é a família toda que adoece, porque é um peso para todo mundo. Então, por isso mesmo, existe esse acompanhamento da psicologia para que ele suporte de uma forma melhor tanto a questão do diagnóstico como o tratamento, que na maioria das vezes é doloroso. Uhum. Quer dizer, o chão se abre, né? Para a família, porque eu acho que, de repente, para uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não tem noção, né, da gravidade do caso dela. Mas o familiar, e aí é muito difícil trabalhar com pai, mãe, com avô, é muito difícil. Não é uma coisa fácil, não. E como você mesmo diz, no caso desses pacientes mais jovens, eles aparentemente não sentem tanto. O grande trabalho é com os adolescentes, que na maioria das vezes têm noção do que está acontecendo. E a primeira pergunta, eu vou ficar careca? E é uma série de coisas. Essa é a primeira pergunta. Normalmente. Olha, eu posso até te dizer por experiência, foi acho que a primeira coisa que o meu filho disse quando recebeu o diagnóstico. Eu vou ficar careca? Vai. Mas o cabelo volta a crescer. Quer dizer, o que você tem, você tem que levar pelo lado de que o tratamento vai durar 1, 2, no caso das leucemias chega a durar até 3 anos, mas você vai ficar curado, você tem toda uma vida pela frente para viver. E a criança, de uma certa forma, ela tende a olhar o mundo com uma inocência, né? Então, se os médicos disseram que vai ficar curado, e a chance é muito grande, se é diagnosticado precocemente, a senhora, hoje no GRENDAC é de 80%, correto? Isso. É acima da média nacional, né? Não, é a média nacional. É que alguns locais ainda chega a 70%, né? Vamos dizer que para o norte e nordeste gira em torno de 60%, 70%.
Então, nesse comparativo ainda é um no número que ainda Sul-Sudeste, precisa realmente se os progredir. resultados são melhores. Agora, então, e aí a criança, ela tem dentro dela aquela inocência, e aí, obviamente, que é feito um trabalho no hospital, no Grendac, que se você for lá, a pessoa que quiser ir visitar, conhecer o trabalho, né, de vocês, a pessoa, eu acho que o pior de hospital é você se sentir dentro de um hospital, né? Então, quando você tem atividades, você tem, de repente, outras situações que façam que você se distraia um pouco, você tem eu acho que o seu espírito melhora um pouco, né? Tanto é que nós temos, inclusive, uma classe hospitalar, onde a criança não perde o seu ano letivo. Quer dizer, ela é acompanhada na questão escolar por uma professora cedida pelo Estado, né? Então, ela sabe que ela está sendo acompanhada porque no momento que ela sair daí, o lugar dela está seguro na classe onde ela já estava. Uhum. Bom, o André também acompanha há tempos, né, o trabalho da senhora, do Grendac. E André, se a gente for pegar a história, né, da dona Versi, que a senhora mesmo citou, que teve tudo começou, né, com o câncer do filho da senhora, isso foi em 94? 94. 1994, e o tratamento foi feito Não, foi feito na Unicamp, em Na Campinas. Unicamp mesmo. Uhum. Tá. E aí, porque aqui não tinha, correto? E aí a senhora resolveu ajudar quem precisava também. Na realidade, com a ida do meu filho para Campinas, a gente acabou tendo consciência do trabalho de outros grupos de apoio. E nesse ir e voltar, a gente foi se conscientizando da necessidade de fazer alguma coisa em Jundiaí, e foi quando a gente se reuniu a outros pais, procurando mudar essa realidade. E o doutor André realmente acompanhou, porque a doação do terreno onde hoje nós estamos instalados foi feita na gestão do doutor André. Conversei com ele não me falou nada. Mas foi. É verdade. Meu irmão chegou e disse a mim, falou, olha, o Grendac está precisando de uma área, e lá vocês estão pensando de fazer um local para ser trans. Eu falei, então tá bom, então deixamos aquela área para o Grendac e vamos para buscar outra área. Deu certo, né, dona Versi? Foi, graças a Eu Deus. vou perguntar uma coisa. A ciência vem evoluindo bastante nessa área, né, dona Versi, do câncer agora. Graças a Deus. Parece que um dia desse, não sei, a senhora está por dentro, acho que já teve que ver por notícia, que a ciência está descobrindo alguma coisa que bloqueia, é isso mesmo, o desenvolvimento da célula do câncer. Seria um passo bom, né? A cada pouco a gente recebe uma notícia diferente, mas enquanto aquilo não se torna uma realidade mesmo, a gente continua nos tratamentos. Quer dizer, mas é importante, né? Porque ela vem se desenvolvendo, há anos que ela vem se desenvolvendo assim, velozmente, porque até uns 20 anos ou 30 atrás, quando se detectava essa doença, era caso de perdido já, né? E eu vejo lá o Grendac salvando muitas vidas lá. Eu acho que há 20, 30 anos o resultado exatamente era o inverso. Era o inverso. 70%. Exato, se 30%, 40% conseguia salvar. Estava conversando com um médico amigo meu, ele disse assim, André, poxa, eu quando era estudante, acabei de me formar, me puseram no São Vicente para fazer plantão na oncologia. Ele falou, que desastre, ele falou, só havia pessoas que não tinham remédio, eu estava me formando, ele falou, estava fazendo estágio e eu fiquei de plantão lá. E hoje a gente vê a evolução, ele falou, pelo menos dá uma satisfação de ver a evolução da ciência, né? A senhora está de parabéns lá. Todo o conjunto do Grendac pela evolução do trabalho. Quer dizer, de um problema surgiu uma novidade, né? Surgiu, quer dizer, uma coisa nova que é a Grendac, né? Para salvar pessoas.
de um grande problema que a senhora teve, a senhora transformou numa coisa que possa ajudar as pessoas. Para os outros, né? É. Então é isso que a gente viu naquela época, que a gente fez aquela doação de terreno, a gente estava acompanhando já, foi uma doação muito cheia de satisfação, sabe? Eu me lembro que na ocasião que eu fui assinar a doação do terreno, na época já era o deputado Miguel Haddad, e ele disse para mim, dona Versi, é um terreno muito bom, cerca de 8.000 metros, então dá para a senhora dividir com outras instituições. Eu disse, nós vamos ocupar cada pedacinho daquele terreno, e estamos ocupando, porque as ampliações vêm acontecendo e o lugar plano, né, facilitou até, né, o terreno, né, porque é bom para desenvolver, sem muito custo, né, que se tivesse que fazer um terreno inclinado seria um custo muito maior. Sem né? dúvida, sem dúvida. Bom, dona Versi, o câncer infantil, até onde se sabe, a incidência dele. Então a gente fala assim, precisa se prevenir, a prevenção. Correto? Existe alguma associação entre o meio ambiente em que se vive com o câncer infantil ou não? Bom, a nível da doença em si, o que eu posso dizer é o que eu escuto, né? Se o doutor Marcelo tivesse aqui, ele poderia falar melhor. Mas eu sei que a nível de câncer na infância, não tem muito o que se prevenir. Se o meio ambiente tem alguma coisa, alguns tipos de câncer, pelo que eu escuto o doutor falar, tem sim, mas no caso das crianças não tem muito. Uhum. Até que a gente tem casos, passou por alguns casos, onde a criança recebeu o diagnóstico, vamos dizer assim, ainda no útero da mãe. Num ultrassom foi detectado um câncer, quer dizer, que contato essa criança teve com o meio ambiente? E que prevenção que eu vou fazer? Que prevenção, né? Que poderia ser feita, né? Então, acho que no caso da criança, não tem muito a ver. Uhum. Tá bom. Bom, o programa Observatório Regional faz uma rápida parada, mas não saia daí que a gente volta em instantes. Hoje a gente conversa com a presidente do GRENDAC, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, Versi Bútalo. Até já! Já estamos de volta com o programa Observatório Regional, desta quinta-feira aqui pela TV Rede Paulista. Hoje a gente conversa com a presidente do GRENDAC, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer, Versi Bútalo. Bom, dona Versi, existe um levantamento que diz o seguinte, que assim como nos países desenvolvidos, no Brasil o câncer já apresenta também a primeira causa de morte por doenças entre crianças e adolescentes de 1 até 19 anos de idade. E eu gostaria de saber como é o trabalho feito, por exemplo. Então você tem ali a pessoa que passou por um determinado período da sua vida, sendo assistida pelo grupo do GRENDAC, pediatras, enfim. Todo o suporte que a instituição apresenta. E aí, ela já completou 19 anos, ela tem que passar por uma etapa, correto? Ela deixa de ser atendido pelos pediatras, enfim, afinal ela já é adulta, daí por diante. E aí é que entra esse projeto, e além desse, outros vários projetos do GRENDAC, esse no caso estou falando do Travessia. Então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho também como que é para essa pessoa, esse adolescente, ela tem já o impacto da doença, do tratamento da doença, e depois ela tem que passar por uma outra fase, que é essa travessia. Na realidade é assim, nós atendemos tanto criança com câncer como com doenças hematológicas crônicas, que aliás é o nosso público maior, são esses pacientes hematológicos, são pacientes que têm algum tipo de doença no sangue, que algumas inclusive o tratamento segue mais ou menos como o do câncer. Então o projeto Travessia é direcionado para esses pacientes hematológicos crônicos, uma vez que nesse caso, não existe cura para a doença, eles vão levar para o resto da vida. Então, eles permanecem no GRENDAC até os 19 anos. Quer dizer, um pouco antes dele completar 19 anos, já existe um processo de orientação por parte do serviço social, da psicologia,
para que ele passe então para o serviço de adulto. Então, no momento que ele completa os 19 anos, ele já não é mais um paciente infantil, então ele é preparado e deixa o Grendac para passar então para o serviço adulto. A preparação não é só para a criança, mas para os pais também, porque essa mãe que acompanha esse filho em atendimento na instituição, ela fica um tanto quanto assustada da possibilidade de sair no lugar que ele tem todo um acompanhamento, que ele vinha, né? A gente tem criança que fica 10, 12 anos com a gente lá em atendimento, e aí de repente ele tem que sair da instituição. Então, aí vem todo esse acompanhamento da equipe multidisciplinar para orientar a mãe de que forma que ela tem que proceder dali para frente. Uhum. Quer dizer, um outro problema também na vida dela, mas enfim, o Grendac daí não tem como fazer isso, né? Não há jeito também, porque aí já não deixa também de ser um grupo em defesa da criança. Da criança, né? E do adolescente. E do adolescente, pois é. Bom, e essa questão, e como que a criança é indicada ao Grendac? Né? E, por exemplo, como é que o pai... Bom, aí é uma questão mais... que o próprio médico poderia falar, mas, por exemplo, as suspeitas, enfim. E aí é diagnosticado com um câncer. E de onde é a indicação? Como que a criança chega até o Grendac, dona Versi? Na maioria das vezes, a criança chega ao Grendac encaminhada pelas unidades básicas de saúde. Então, elas vêm através da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiaí. O que acontece algumas vezes é que existe uma suspeita e alguns pais acabam indo direto na instituição, vamos dizer assim, pedindo socorro. E se ela for, a gente acaba atendendo da mesma forma e orientando a que ela procure as unidades básicas de saúde pedindo a consulta, as próximas consultas para que sejam feitas ali. Uhum. E alguns outros pediatras de convênios médicos também acabam encaminhando as crianças para a gente. Então é dessa forma que elas chegam na instituição. Entendi. Até porque ela já precisa ter o resultado em mãos. É isso, que está constatado que ela tem câncer, enfim. Não, na maioria das vezes suspeita. Os exames são feitos na instituição. Nós temos o laboratório... É tudo através de convênio também, os exames, ou o laboratório é dentro do próprio Grendac? Nós temos o laboratório dentro do Grendac. O sangue é coletado no Grendac, os exames são feitos ali. E então, a criança, no momento que a criança entra no Grendac, todo o restante do tratamento é feito ali, inclusive esse acompanhamento da equipe. Então, ali ele tem psicóloga, nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, dentista. Então, toda uma equipe para que a criança seja tratada como um todo, não só como uma doença. Por isso da importância desse diagnóstico precoce, você ter um laboratório, enfim, pessoas altamente capacitadas para que você tenha já o conhecimento do que é o problema e de qual é a melhor forma de tratamento. É por isso que às vezes, por exemplo, você chega num índice de 80%. Em algumas outras regiões não se chega a esse índice. Isso também colabora muito? Eu acho que sim. Eu acho que é uma grande ferramenta a gente ter todo o preparo para estar recebendo a criança, para que ela saiba que ela entrou ali, ela tem um diagnóstico de uma doença grave, mas ela tem todo o suporte para conseguir sair curada desse processo. Dona Versi, a senhora tem conhecimento, por exemplo, a senhora conhece todas as crianças que estão lá? Agora não tanto. Porque hoje são quantas? São por volta, vamos dizer, hoje em tratamento, nós costumamos dizer de indução, que é o início de tratamento, são por volta de 30 crianças que estão nessa fase. O que acontece? A criança passa por esse processo de indução, depois ela começa a vir menos frequentemente, até que ela passe a vir tipo uma vez por semestre, uma vez por ano, e depois então de 2 anos, na maioria das vezes 2 anos de terapia, ele já vem com menos frequência. Então por isso que hoje vamos dizer assim que a gente tenha aí por volta de 300 crianças sendo acompanhadas, tanto desde a indução até o que nós chamamos de fora de terapia. Bom, o contato então de algumas não é tão diretamente assim, né? Mas obviamente que um dia houve esse contato.
E a senhora também passa pelos profissionais, os psicólogos da instituição, a senhora, porque deve ser muito complicado, né? Mas a gente já se habituou com isso tudo, né? Aprendeu a superar, né? Aprendeu a superar. A gente tem... Sim, mas obviamente que várias situações ainda lhe tocam muito, né? Ah, sem dúvida. E algumas histórias são muito marcantes, né? A gente até, né? chamam muito a atenção e nós temos inclusive um trabalho de capelania dentro da instituição que uma vez por semana os pastores vão nos setores conversar um pouquinho e pedir para que as pessoas coloquem alguma coisa que elas sentem, que elas gostariam que pelas quais a gente fizesse algum tipo de oração. Então, esse tipo de trabalho é feito dentro da instituição, além do trabalho que nós temos da escutação voluntária, que é um grupo de 5 psicólogos que acompanham principalmente o voluntário nessa questão de vivenciar o câncer, né? De acompanhar uma criança doente sem saber se ela vai sair curada ou não. Normalmente, dona Versi, o voluntário, essa pessoa que tem o contato direto com familiares ou com a própria criança, ela já teve um caso parecido na família? Ou não? Não é uma regra? Não é uma regra. Não é, não. Eu acho que grande parte das pessoas passaram, sim. Mas nem todas vêm motivadas por isso. Algumas realmente têm um motivo religioso, outras têm um motivo da doença na família, e outros querem fazer alguma coisa. Tem o espírito de solidariedade, eu acho. Grande parte é o espírito de solidariedade que as impulsiona e ajudar algumas pessoas. Acho que sozinho também seria impossível a senhora fazer tudo isso, né? Quer dizer, se não é pela sociedade. Agora, diário também as campanhas de arrecadação e de doação, porque senão é impossível, acho que uma estrutura como essa ser mantida, né? Hoje, no tamanho na proporção que tomou o Grendac, não daria de jeito nenhum. Ele já é um dos maiores do interior do estado? Não creio que seja o maior, mas já tem uma estrutura muito considerada na região, quer dizer, é bem conhecido, tanto é que nós estamos nos preparando para nos tornar referência na oncologia pediátrica em Jundiaí. André. Eu só queria fazer uma pergunta, dona Versi, é o seguinte, sempre eu faço doação para a Grendac, eu tinha como dos objetivos era aproveitar o incentivo fiscal. E era interessante esse incentivo fiscal ir direto para a fundação. A senhora sabe por que é que agora a gente é obrigado a fazer isso via prefeitura? Via Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ou é coisa municipal ou é do Estado já? É o tipo da coisa que eu não entendo muito. Mas interessante porque é tão gostoso você saber que está direcionando o dinheiro exatamente para aquela unidade que você acha que vai receber. De repente você fala assim, olha, quero destinar para mas tem que fazer isso agora. Eu queria saber de onde que veio essa lei, se é lei municipal, se é... eu acho que a saúde mesmo não tem subvenção. Não subvenciona isso. Eu sei, mas essa não é diretriz do município, não? É alguma lei? Porque tirar uma coisa assim, o Estado interferir em tudo isso, é uma coisa direta, que você faz com satisfação. Poxa vida, ele tira, fala, não, você não pode fazer direto, você tem que fazer via... Conselho Municipal da Criança e Adolescente, realmente. Bom, dona Versi, a gente tem pouquíssimo tempo. E para quem quiser mais informações, conhecer também a instituição, óbvio que tem o site do Grendac, né? É só procurar na internet e ali tem todas as informações possíveis, o trabalho desenvolvido, os projetos também que são feitos com os pais, com as crianças, do Travessia, como por exemplo foi citado aqui. Mas para quem quiser também fazer doação, como fazer essa doação, e lembrando que existe também o bazar permanente do Grendac, que a pessoa pode também comprar e ajudar a instituição.
O Bazar Permanente do Grendac é a segunda maior fonte de renda da instituição. Então, nós temos uma doação bastante significativa da população em produtos que, depois de triado no nosso estoque de doações, é levado para o bazar. E aí, além dessas doações da pessoa física, existem as doações de empresas que doam ponta de estoque para a gente. Isso faz com que as vendas cresçam muito e nos ajude bastante. Então, se você me permitir, eu gostaria de pedir para as empresas que tenham a possibilidade, que tem lá aquele produto que ele não vai fazer mais nada, que façam uma doação para as instituições que possam fazer com que aquilo gire e vire recursos para que elas possam estar desenvolvendo as suas instituições. No Grendac acontece, existem algumas empresas que doam com uma certa frequência e que isso realmente aumenta o nosso bazar. E as pessoas que queiram ir conhecer nosso bazar, como conhecer o Grendac enquanto instituição, aqui fica o convite. O Grendac fica ali na rua Olívio Boa, no Parque da Represa, no número 99, no Parque da Represa. E é onde funciona também o nosso bazar permanente, o local onde você pode encontrar de tudo um pouco. Produtos para casa, calçado, bolsa, roupas novas e seminovas, e que realmente isso vai estar ajudando muito a instituição a continuar com o seu trabalho. Tá bom. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho, que as doações realmente sejam feitas, que a população abrace cada vez mais o Grendac. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. André, boa noite, obrigado também pela presença. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela sua companhia, pela audiência e a gente se vê na próxima semana.